Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês em nome de Jesus, amém? Hoje vamos fazer um resumo do capítulo 8 de Romanos, que é bem longo e que tem 39 versículos, e ele tem uma palavra maravilhosa para nós. Ele fala sobre a vida pelo Espírito, ele fala sobre a glória futura, e ele fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma explanação assim, vou ler só o verso 1 do capítulo 8, que fala assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o verso 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós vamos ver aqui Paulo, ele está destacando aqui 7 novas certezas para você e para mim, que acompanham aqueles que são salvos em Cristo Jesus, né? A Bíblia fala que a velha aliança, ela terminou e ela foi substituída por uma nova aliança, bem melhor. Isso está lá no livro de Hebreus. A lei de Deus, ela já não é mais para você e para mim escrita em tábuas de pedra, como ela foi na época de Moisés, né? Mas ela está escrita em nossos corações. Pensa nisso, que nós já não vivemos mais debaixo da lei, da escravidão da lei, né? Que nos diz qual é a vontade de Deus. Agora nós vivemos, amados, debaixo da graça de Deus, que nos capacita a fazer a vontade de Deus, porque nós queremos, né? Porque queremos, e não apenas porque é a lei. A Bíblia fala aqui claramente, né, que eu acabei de ler para vocês, no verso 1 e 2, que a lei ministra a morte, mas que a graça de Deus, que é a pessoa amada do Senhor Jesus, do Pai, do Espírito Santo que habita em nós, ela ministra a você e a mim vida. A graça é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, nos capacitando, queridos, a fazer aquilo que Deus, que o Espírito Santo nos instrui a fazer. É pela graça, é pelo poder de Deus, através da nossa fé, através da sua fé, que você e eu fomos salvos e fomos feitos participantes dessa salvação divina. Amém? Então, hoje em dia, como crentes em Cristo Jesus, como filhos de Deus, nós temos uma nova posição. Isso está escrito aqui no capítulo 8, do verso 1 ao verso 3, né? É tremendo isso, irmãos. A palavra fala que o crente está em Cristo Jesus, que os crentes não recebem mais condenação, foram libertos do pecado e da morte. Isso aí foi concretizado não através da lei de Moisés, mas pela morte de Jesus Cristo, amém? E agora nós somos capazes, sabe, de cumprir os preceitos da lei em através de Jesus Cristo, que está morando em nossos corações, na pessoa amada do Espírito Santo. Então, nós temos um novo convidado, que quando você recebeu a Jesus, você o convidou para que ele viesse morar em você. Então, mora em você o amado Espírito Santo de Deus, o bendito Espírito Santo de Deus. E sabe o que ele faz com você e comigo? Ele nos fortalece, ele nos fortaleceu em Cristo Jesus, né? E nos ressuscitou juntamente com Jesus Cristo. E agora ele vive dentro de nós. Ele nos controla, ele nos fortalece. E um dia esse mesmo Espírito vai nos ressuscitar. Amém? O crente, ele é possuidor de uma nova adoção. Agora, amados, nós somos membros da família de Deus, que nos confere intimidade com o Pai, que nos confere uma herança da parte do Pai. Você e eu possuímos uma nova esperança. E a natureza dessa esperança é a redenção completa e final de todas as coisas, incluindo, amados, o sofrimento do presente, a glória futura, a comparação. O sofrimento de hoje não é nada quando comparado à glória do amanhã. Então, até lá, nós devemos esperar pacientemente, confiantemente. A Bíblia fala
que o mundo natural de plantas, de animais, né, a criação, a natureza, ela geme de dor por causa da queda, por causa do pecado. Mas a natureza também vai glorificar a Deus como vencedora, porque ela também será liberta de toda malignidade, de toda deterioração e da morte, porque até a natureza sofreu deterioração, irmãos, e morte por causa do pecado. Agora, nós, como crentes em Jesus Cristo, nós possuímos um novo auxiliador na oração, né? Nós temos o Espírito Santo habitando em você e em mim. Então, as nossas orações, elas vão ser fundamentadas, porque nós nem mesmo muitas vezes sabemos como orar, mas nós temos em nós a pessoa amada do Espírito Santo. Ele ora por nós, através de nós, com gemidos inexprimíveis, diz a Bíblia. No versículo 26, que eu quero ler com vocês, de Romanos, ele fala assim, ó: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu vou ler o 27, que fala assim, olha: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Ele suplica por nós, em harmonia com a vontade de Deus. Muitas vezes você acha que a sua oração não vai chegar aos céus. Ela chega, amados. Ore, não deixe de orar. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Tenha comunhão com o Pai. Tenha comunhão, sabe, com o Filho de Deus, que é Jesus, né? Então, você e eu podemos crer que o Senhor Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão conosco, eles oram por nós, eles intercedem por nós de maneira sobrenatural. Em nome de Jesus, a Bíblia fala, queridos, que o crente, ele possui agora uma nova confiança. Deus faz com que você e eu tenhamos esperança, confiança nele. Então, ele opera conjuntamente com você e comigo para o nosso bem. Aqueles que amam a Deus são chamados de acordo com o propósito do Senhor, diz a Bíblia. Então, o crente também tem um novo destino. Fala aqui nesse capítulo 8, que o próprio Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, decretou que todos os crentes, todos os filhos de Deus, deveriam tornar-se como seu Filho amado Jesus Cristo. Nós fomos amados. Está escrito isso no verso 30, quase finalizando esse capítulo. Ele fala assim, olha, que eu quero ler. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Olha, há alguns passos aqui que fala para nós que você e eu temos um novo destino, decretado pelo próprio Pai, para que você e eu nos tornamos exatamente como Jesus, o seu Filho amado. Nós somos conhecidos, diz o texto, de antemão pelo Pai. Nós somos predestinados pelo Pai. Nós fomos chamados pelo Pai, nós fomos glorificados pelo Pai. Esse versículo está falando tudo isso no capítulo 8, verso 30. E isso traz para você e para mim segurança, amados. A Bíblia fala que não existe acusação contra os filhos de Deus, contra os crentes em Jesus Cristo, porque o Pai não vai permitir. E Ele nos deu seu Filho amado Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, seu Filho, Ele agora nos dá tudo. E também o Filho não vai permitir nenhuma acusação, nenhuma condenação contra você e contra mim, porque Ele morreu por nós. Ele ressuscitou por nós. E a Bíblia fala que agora Jesus é o nosso intercessor lá no céu, diante de Deus. Ele intercede por você, Ele intercede por mim. Por isso é importante que você e eu estudamos a palavra de Deus. Ele diz que não haverá separação. Não haverá separação. Então, tanto
na vida quanto na morte, tanto anjos quanto demônios, tanto presente quanto futuro, tanto altura quanto profundidade. Está escrito na palavra de Deus. Você e eu temos segurança em Cristo Jesus, que eu quero ler aqui para vocês. Olha, ele diz assim no versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, olha só, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você tem essa convicção no teu coração? Que é o Espírito Santo de Deus que nos torna filhos por adoção? Nós somos filhos de Deus por adoção. Então não deixe, amados, eu quero deixar essa palavra para você. Não deixe que as suas emoções, que as situações adversas que você possa estar enfrentando, tire, roube você dessa esperança. Porque nós esperamos, amados, pela verdadeira paz de Deus. Vamos ser obedientes em fé. A paz, ela é a verdadeira confirmação de que nós estamos ouvindo da parte de Deus. Esse capítulo 8 de Romanos, leia-o com muita atenção. Você vai ver que Jesus, ele já morreu por nós. Ele morreu como um perfeito sacrifício pelos nossos pecados. Então não há nenhum outro sacrifício, nenhum outro, jamais vai ser necessário, né? E quando você pecar, lembre-se que você tem um advogado. Lembre-se que você tem um intercessor nos céus, que é Jesus. E que você tem um intercessor habitando dentro de vocês. Em nome de Jesus, amém? E Deus, ele promete que ele é fiel para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso está lá no livro de 1 João. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Reparta essa palavra. Dê um joinha neste canal e propague o reino de Deus aqui na terra. Seja a boca de Deus, amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe.